Dentro da cultura iorubá, o Iwa, algo que a gente debate muito aqui, até mesmo vejo sendo debatido em outros perfis, é algo extremamente importante, né? A gente pode entender o Iwa como um conjunto de comportamentos, como a gente vem fazendo a manutenção dele com algumas pessoas. Mas é necessário entender que o Iwa, na verdade, ele vai muito além desses comportamentos. Não adianta, por exemplo, um indivíduo, né, pegar e trocar o comportamento dele só aos olhos das pessoas que estão observando. É necessário que aquilo faça sentido para ele. É necessário que ele entenda o porquê que ele está modificando aquele comportamento. E daí, esse comportamento, essa mudança, vai agregar valor em quem ele é, na forma como ele vive. Ou seja, na realidade, quando você faz a manutenção do seu IUA, você está melhorando a qualidade de vida que você tem. Você deixa de ser uma pessoa que pratica maus comportamentos, e aí não é de acordo com a ótica cristã, óbvio, né? O julgamento do certo e do errado, mas é muito mais de como você convive nessa relação com as outras pessoas e com o meio ambiente também. Vou dar um exemplo que é bom. Não adianta eu só ter um bom comportamento para aquelas pessoas que são mais próximas comigo. Eu tenho que ter um bom comportamento para mim e para todo o restante. Eu não posso, por exemplo, tratar mal um outro ser humano porque ele não faz parte da minha prática religiosa. Eu tenho que adequar o meu IUA para que ambos se entendam, ambos saibam se correlacionar e que a gente possa conviver de maneira boa, né, no mesmo ambiente. Seja com meu vizinho, seja com um irmão de santo, seja com qualquer outra pessoa. Então, fazer a manutenção do IUA é algo de extrema importância para a cultura iorubá. Pratique a manutenção do seu IUA. Reflita sobre isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante e até interessante a gente saber é que a forma como eu me relaciono com a minha sociedade, ou com a sociedade de uma maneira geral, ela vai fazer com que eu seja venerado ou não. Seja venerado em vida, né? Seja reconhecido como um bom profissional, reconhecido como um bom sacerdote, reconhecido como um bom filho, reconhecido como um bom avô, reconhecido como alguém. Ou até mesmo após a minha morte, né? Com que eu seja lembrado como, olha, Babá Rafael fez isso aqui, Babá fez aquilo ali. Ou o Rafael da profissão X fez isso aqui. O Rafael, o familiar, fez aquela outra coisa. Muitas das pessoas são veneradas, né, reverenciadas, justo por terem tido um bom comportamento dentro da sociedade. Então elas são vistas de maneira positiva. Por isso são lembradas, por isso são comemoradas. Porque é como se fosse para trazer o axé delas, trazer aquela energia positiva, aquela energia irê daquela pessoa para a sociedade. Por isso faz muito sentido a pessoa tentar... tentar não, na verdade ela precisa fazer a manutenção desse UA, né? Seja por ela, seja para poder ser reverenciada, seja para ser reconhecida, mas principalmente para que ela esteja num bom caminho, para que ela não seja atacada por Adiogun, por exemplo, para que ela seja reconhecida aos olhos de Exu, aos olhos de Eledumare, ou simplesmente para que ela mantenha o ori dela em paz, em equilíbrio e indo no caminho correto do destino dela. É legal a gente pensar também que os valores dentro da cultura iorubá, ele muitas das vezes não está associado aos valores ocidentais. Então, por exemplo, um grande valor da cultura iorubá, né, é a senioridade. Ou seja, quem pisou nesse mundo antes geralmente é muito melhor reconhecido do que eu, que sou mais novo, do que você, do que alguém que está ainda crescendo. Isso tem a ver com a educação? Tem e não tem. Na verdade, tem a ver com a forma como essa pessoa já está nesse mundo, né? Então, ela já tem uma sabedoria, ela já tem o bom, né? Que é justamente essa sabedoria, justamente conhecer esse mundo. Ainda que ela não tenha estudado, tá? Porque a gente também tem que saber diferenciar uma coisa, o que a gente tem hoje, né? O estudo, do que a pessoa que tem práticas que muitas das vezes não está ali no livro, não está ali na internet de hoje, não está em lugar nenhum. Está na sabedoria popular, está na sabedoria familiar e talvez, ou melhor, está, posso afirmar, na sabedoria ancestral. Muitas das vezes esses valores são passados por fala, né? Então você vai se adaptando, você vai se moldando de acordo com aquela sociedade. Então, nesses valores,
Pode chegar um mais novo e crescer ali dentro? Pode. Ele pode ser reconhecido como se fosse um mais velho. Mas é preciso que ele tenha sabedoria. Ele precisa ser Olobom. Ele precisa ser detentor de uma sabedoria. E aí eu vou te dizer que sabedoria não é o que eu leio num livro. É eu saber aplicar aquilo que eu leio no livro. Né? Aquilo que eu leio no livro é conhecimento. Mas saber aplicar, saber tratar aquilo que eu estou tendo como conhecimento, que é o importante, que é a sabedoria. E aí a gente vai entender que esses valores modificam a forma como o indivíduo vive a vida dele. Então não tem como, por exemplo um Olobom ser medíocre. Não tem como. Ele vai ter que saber lidar com a quantidade de sabedoria em relação a uma outra pessoa. Ele vai ter que saber lidar com isso. Ele não vai poder achar que a humildade dele vai ser deixada de lado, por exemplo, porque ele vai contra tudo que é o Yuá. Ele precisa ser humilde. Ser humilde não significa que ele precisa passar fome ou miséria. Né? A gente tem uma leitura muito errada da palavra humilde aqui. Mas ele tem que ter humildade. Ele não pode levantar demais o nariz dele, nem abaixar também em excesso o nariz dele. Ele tem que saber escutar, ele tem que saber falar, ele tem que ter responsabilidade. Eu bato muito aqui que culto de orixá é um culto de responsabilidade. Ter sabedoria, ter responsabilidade também. Para que se tenha um bom caráter, ou melhor, para que se tenha Iuá, Iuarerê, é necessário que você tenha responsabilidade dos seus atos. E aí, por isso, dentro dos valores, responsabilidade, na minha percepção, é um dos melhores valores que a gente pode ter para aplicar nessa vida e até mesmo com outras pessoas. E uma outra parte interessante, né, dessa história de ser venerável é que, na realidade, quando a pessoa morre, ela passa a não morrer, né? Ela passa a ir para o Orun. E aí, o fato dela ser venerável faz com que ela esteja sempre presente. Ela pode não estar fisicamente presente, mas o axé dela está presente, né? O espírito dela está presente. E aí o espírito tem a ver com o conhecimento que ela deixa, tem a ver com a forma como ela vai agir em prol daquela família. Então, se tornar um ser venerável, ter esse Uá, ter o conhecimento, faz com que essas pessoas, ainda que idas para Orun, elas comecem a ter um retorno. Então elas voltam para cá para ajudar os seus familiares. Mas, lembre-se, não significa que todo iniciado vai voltar para... Não. Não funciona dessa forma. Você precisa ser um ser venerável. Por isso que você precisa fazer a manutenção do seu Yuá. Não com o objetivo de voltar, né? Não é bem por aí. É realmente com o objetivo de ser um ser melhor. Né? Um ser melhor para si, um ser melhor para Ileaie, a terra, mas principalmente para que sim, você possa ser cultuado futuramente. Isso é muito interessante. É interessante porque faz com que toda a sua história espiritual de vida seja potencializada na sua morte, né? Ou morte porque a gente fala morte aqui, né? Mas na verdade de quando você volta para Orun. E aí nasce, né, o culto à ancestralidade e ponto. Eu não vou entrar muito bem nisso, mas eu posso dizer que nasce o culto familiar também. Afinal de contas, as coisas vão se associando, vão se aglomerando. E faz com que aquele indivíduo, na verdade, seja praticamente imortal, porque ele será lembrado não só pela geração seguinte, mas por todas as outras gerações, até mesmo por outras pessoas de outras famílias que também conheceram aquele indivíduo. Se você parar e pensar aí numas questões afro-brasileiras mesmo, né, de como o candomblé ou o culto ao ancestral aqui no Brasil funciona, é bem similar a essa explicação. É muito similar, na verdade, a forma como a gente lembra dessas pessoas aqui no Brasil.